Eu sou Ana Ribeiro, da equipa para a Igualdade da Câmara Municipal do Montijo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Igualdade em Foco. Neste mês de agosto temos a honra de receber uma das atletas mais inspiradoras de Portugal, Maria Odete Fiuza. Odete Fiuza é um exemplo de resiliência, talento e dedicação. Com um percurso notável, que inclui a participação em 7 Jogos Paralímpicos e a conquista de 18 medalhas em campeonatos europeus e mundiais, a nossa convidada de hoje é uma verdadeira pioneira no desporto inclusivo. Além de atleta, é técnica superior no Instituto Nacional para a Reabilitação, desempenhando funções jurídicas. Uma defensora ativa dos direitos das pessoas com deficiência e membro fundadora da Associação Portuguesa de Atletas com Deficiência. Hoje vamos conversar sobre a sua trajetória, as barreiras enfrentadas e as suas perspectivas de futuro. Odete, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Começava-lhe por perguntar como foi então o início da sua carreira desportiva. Muito boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir. Antes de mais, queria começar por agradecer à Câmara do Montijo o convite para estar neste podcast e falar um bocadinho da minha história. Relativamente à pergunta que me colocou, eu comecei a treinar, digamos assim, fruto de um acaso. Eu sou de Leiria, de uma pequena aldeia situada a 7 km dessa cidade, e vim para Lisboa, como qualquer outro jovem, independentemente da deficiência. No caso, vim para Lisboa, para a universidade, como qualquer outro jovem. Podia ser para outra cidade, mas hoje em dia, felizmente, as cidades têm mais oferta universitária. Mas no caso, e à data, em 90 e 92, para Direito, as opções não eram muitas e eu fui colocada em Lisboa, felizmente. E nessa ocasião, eu já tenho este problema visual desde que nasci. Os meus pais descobriram quando eu tinha 1 ano e meio, deixei cair umas bolachas e não fui diretamente às bolachas. A minha mãe percebeu imediatamente que era de vista e foram a vários especialistas e perceberam que não havia nada a fazer. Depois de ter feito 2 incursões, pelo menos, no Instituto de Cegos, que eu entrei para a primária como qualquer outra criança, depois de as minhas experiências não terem sido bem sucedidas, fiz o ensino regular muito à base do ouvido. Apesar de não ter currículos adaptados, com exceção de algumas disciplinas, dizer que da segunda vez que eu vi o Instituto de Cegos, foi constituída uma equipa de apoio que já tinha um professor de mobilidade e a professora de ensino especial. Nessa altura foram chamados os meus pais e essa equipa de ensino especial e as professoras da primária para perceberem como é que podiam colmatar as minhas dificuldades, porque o que se entendia nesse instituto é que eu devia estar como qualquer outro aluno no ensino regular. Portanto, é uma temática que ainda hoje é alvo de muita discussão. Eu tinha estado já 2 anos e meio na primeira classe, não obstante, eram classes conjuntas com a segunda e eu já respondia aos alunos da segunda, mas a verdade é que eu permanecia na primeira classe porque não escrevia como os outros meninos. E então, depois fui para a primária, acabei de fazer a segunda classe em 3 meses e continuei o ensino regular. Isto para chegar à universidade o meu método de estudo não era compatível com as exigências da universidade. Eu não entrei por contingente, tinha feito todo o percurso, mas era efetivamente insuficiente. Então eu inscrevi-me na Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal para ter mais apoio e fui com a minha irmã que já estava cá em Lisboa e ela disse-me, viu anunciar no placar atletismo para cegos e a minha irmã disse, mas por que não vais experimentar? Ora, eu detestava correr e não tinha contato com cegos desde os meus 7 anos, essa que era a verdade. Eu disse, não e tal. Mas acabei por ir experimentar. Havia um grupo de marcha e corrida, que não se chamava assim, aqui no estádio universitário, às quartas e ao sábado, e foi assim que foi isto literalmente a minha entrada para o atletismo.
realmente de forma espetacular, não é? Para quem não gostava, depois de ver ter um desempenho destes, realmente. A corrida é uma coisa que, quando se aprende a gostar, e depois falamos um bocadinho da inclusão, a corrida é uma coisa que nós costumamos dizer que não tem a ver com a deficiência. Genericamente, é um dos desportos que cria mais endorfinas e mais dependência. Tem que se aprender a gostar. Há alguma Exato. resistência. É o que eu ia também perguntar já a seguir, não é? Porque o desporto, como referiu em várias ocasiões, é um excelente veículo de inclusão, como já tem dito por várias vezes. A pergunta que se segue, então, qual é o papel que tem desempenhado a incentivar a outras pessoas com deficiência a dedicarem a este desporto e que impacto acredita que esta prática pode ter nas suas vidas, estas e outras? Então, como eu estava a referir, eu de facto fui experimentar a corrida. Eu tinha a sorte de ser magrinha, por um lado, porque fui criada no contexto da província, em que as brincadeiras eram feitas, em que se ia a pé para a primária, 2 ou 3 quilómetros, e as brincadeiras eram feitas a correr e a saltar, e eu não ficava para trás, quer dizer, caía, toda marcada nas pernas, mas continuava. Portanto, todos os percursos eram feitos a pé e depois também tive a sorte de ter uma juventude muito rodeada de muitos amigos e com muita dança. Portanto, eu costumo dizer que antes das pistas, as discotecas foram também a minha prática desportiva e não deixa de ser um bocadinho verdadeiro, porque de facto era uma jovem ativa e tinha essa possibilidade. E então, no primeiro ano, convidaram-me para ir aos Jogos, a um campeonato da Europa, em 93. Estávamos na sequência dos Jogos Paralímpicos de Barcelona, 92, e a seguir aos Jogos Paralímpicos, os países desinvestem um bocadinho porque os atletas não conseguem estar sempre no topo. Há ali um período chamado ano sabático. E eu, tendo em conta este contexto da atividade física, acabei por ganhar uma medalha aos 800 metros, uma medalha de bronze, mas estava muito longe de mim, fazia uma carreira internacional, disse na altura, portanto, aliás, eu via os meus colegas a treinarem no chão, deitados, e eu pensava quase como ser Presidente da República, quer dizer, alguém pode pensar, mas na generalidade não é aquilo que a gente ambiciona. Então eu estava treinada, portanto, o meu pensamento era tirar o curso como os meus irmãos e ser advogada ou trabalhar na área do direito. O que acontece é que no ano seguinte, em 94, eu faço marcas de acesso aos Jogos Paralímpicos de Atlanta. E aí o chip muda e aí eu percebo que afinal também é para mim e começamos a fazer tudo para cumprir, para superar e para atingir resultados. E isto depois é complementado no meu caso e por isso 30 anos de carreira desportiva é que o atletismo é um desporto em si muito inclusivo. Eu posso ir à São Silvestre do Montijo, eu acho que tem uma São Silvestre, que é aquelas corridas que se fazem no final do ano, não é? Sim. Portanto, eu corro como qualquer outra pessoa. Eu tenho, os meus guias são os meus amigos. O meu treinador foi meu colega no Instituto do Desporto. Quando acabei o curso, ingressei no Instituto do Desporto e descobrimos que tínhamos tido o mesmo treinador. Eu tinha sido atleta a sério, não é que eu não tenha sido atleta olímpico, geração Carlos Lopes, Rosa Mota, António Leitão, e fazia a mesma distância que eu, na altura, 1500 metros, e então acabou por ser, era colega, vinha correr comigo e com os guias que eu tinha, tínhamos acabado de nos conhecer, e acabou por se tornar meu amigo, os meus guias são meus amigos, então vamos às provas, como eu estava a dar o exemplo da prova do Montijo, e eu ali esqueço completamente que não vejo. Isto é uma coisa que eu gostava de transmitir às pessoas, muito mais do que as medalhas que eu ganhei, muito mais do que vencer, é a possibilidade de liberdade, de fazer algo igual aos outros, mas não é por ser igual, é estar no mesmo contexto, nas mesmas condições. Pode não ser totalmente as mesmas condições, mas é maravilhoso. Eu fui recentemente às provas, às festas de Louros, eu fui à meia maratona de Cork, na Irlanda, não no contexto do atletismo adaptado, e eu era a única pessoa que tinha uma deficiência visual, e era extraordinário. No último quilómetro estava imenso público, é uma coisa que não se vê tanto em Portugal, e as pessoas aplaudiam e diziam well done para o guia e para mim. Isto não há palavras para transmitir esta sensação, este bem-estar, este conforto.
Olha, até eu estou com pele de galinha já, mas eu fico impressionada com a tua força de vontade e realmente gostava de. Eu tenho a certeza que é um exemplo para outras pessoas e que vai haver mais gente com ou sem deficiência a participar para também ter esse tipo de sensação. Vamos só continuar. Vou-lhe dizer, então, como membro fundador da Associação Portuguesa de Atletas com Deficiência, é assim, é verdade? Sim. Portanto, esta perspectiva que eu estava a falar, eu tenho a ideia que o desporto e as medalhas que ganhei não são só para mim, elas valem o que valem. Nós partimos e as coisas ficam cá todas. São um exemplo, sim. A minha ambição é de fazer algo diferente para outras pessoas. Eu tenho absoluta noção que acabei por ter um conjunto de circunstâncias muito favoráveis, mas que não são fruto de uma estrutura regular proporcionada pelo Estado. Foram uma série de casos e mesmo o desporto. Eu tenho feito um esforço muito grande, era aquilo que me estava a perguntar há pouco, para que outras pessoas com deficiência possam fazer desporto. Incentivo-as e tento transmitir, para além de proporcionar o bem-estar físico, mental, para todas as pessoas, para nós em particular, também para toda a população em geral, mas esta questão do sentimento de pertença, da inclusão. E eu, no fundo, movo-me um pouco por este princípio. Aliás, mais recentemente, faço parte de um grupo que se chama Sexto Sentido, e no Sexto Sentido é uma ideia importada do Brasil, um grupo do WhatsApp em que estão voluntários que vêm, não é? E que se disponibilizam para fazer caminhada e corrida com pessoas cegas ou com baixa visão. Portanto, tudo o que está ao meu alcance para que mais pessoas tenham a mesma sensação que eu, mas não é pontual, é que isto entre na vida das pessoas com deficiência como de qualquer outra. Exato. Sexto Sentido, não é? Muito interessante esse grupo. E está a correr bem? Já tem tido adesão? Sim, este grupo nasceu no Porto, é coordenado pela Bárbara Pereira e foi importado. É uma história muito gira. Foi importado pelo Alexandre, que veio de Florianópolis, e nós fomos fazer um treino, foi a minha primeira experiência e única também, porque o treino é muito desafiante, mas é complicado para nós, com deficiência visual e para o guia. Foi ali em Ferreira de César, eu fui com alguma satisfação, porque é o regresso às minhas origens, apesar de ser mais perto do mar, mas eu também andava muito por ali. E o Alexandre foi com a Bárbara, e o Alexandre explicou que fomentava e dinamizava esse grupo no Brasil. Concluímos que a minha adversária da maratona, que eu fiz a distância de 42,95 km, a maratona em Tóquio, nos últimos Jogos, em 2021, e então concluímos que a minha adversária brasileira tinha nascido exatamente do grupo do Alexandre e entramos em contato. E é uma coisa espantosa. Sim, foi muito, muito chique. Portanto, este grupo nasceu no Porto, tem núcleo em Lisboa, neste momento, em Coimbra, em Braga, e estão mais pessoas a tentar também criar mais núcleos ao nível do país. É patrocinado pela Betano, estamos também à procura de mais patrocinadores, mas tem diversas parcerias, quer em Lisboa, quer no Porto e também em Coimbra, com as principais entidades que organizam as corridas, designadamente o Maratona, X-Star, que eu estou a falar desde Lisboa, e depois tem também no Porto, em Coimbra, como eu já referi. A ideia é pedimos dorsais gratuitos para os atletas e, naturalmente, para a dupla, sempre focado nos atletas, mas acreditem que isto tem surtido efeito, pois as pessoas querem treinar para além da prova, para além daquele momento. Tem sido muito interessante e, de facto, temos tido estas parcerias muita adesão. É muito impressionante mesmo, e desejo o maior sucesso do Sexto Sentido. Continuando aqui com as nossas perguntas, uma vez que faz parte da Associação Portuguesa de Atletas com Deficiência, trabalha no Instituto Nacional de Reabilitação e é atleta, são 3 fatores que lhe permitem uma perspectiva única sobre as barreiras legais e sociais que as pessoas com deficiência enfrentam em Portugal. Então, quais seriam as principais mudanças que poderiam ser feitas para melhorar a qualidade de vida das pessoas
com deficiência? Temos aqui dois fatores completamente diferentes. No que respeita ao desporto, eu estou a trabalhar no Instituto Nacional para a Reabilitação, entre várias matérias. Tentei trabalhar a área da deficiência, do desporto e do direito. Neste sentido, implementamos o Prémio Desporto Mais Acessível, que já vai na terceira edição. Estejam atentos à quarta edição. Vamos entregar os prémios dia 7 de novembro desta terceira edição na cidade de Viana do Castelo. Portanto, quem puder está convidado. Obrigada. Qual é a ideia? A ideia é premiar boas práticas, mais do que premiar, sempre a perspectiva de divulgar como fatores de motivação. Clubes, a Câmara do Montijo está convidada a candidatar-se à quarta edição. Portanto, todas as entidades, públicas ou privadas, o mais abrangente possível, que dinamizem projetos de desporto inclusivo, podem candidatar-se. Portanto, isto é uma situação. O que é que eu verifico? Eu, enquanto fiz o processo todo, não é? Começar de uma forma muito amadora, sem qualquer tipo de apoio, constato e verifico que hoje, a poucos dias da abertura dos Jogos Paralímpicos, que os apoios são iguais na legislação ao nível das bolsas de preparação e ao nível dos prémios de mérito esportivo. Estamos a falar na vértice da pirâmide. Okay. O que é que sucede? Até chegar lá não há nenhum tipo de apoio. E mesmo aí, as deficiências mais severas, nomeadamente deficiência visual, não tem vindo a haver um decréscimo muito grande. A minha preocupação, mesmo com o desporto, estamos a falar no alto rendimento e nos Jogos Paralímpicos, é tentar dar mais oportunidades a quem tem mais deficiências. Eu não acredito profundamente que a ideia é os atletas paralímpicos serem os melhores no sentido quando se tem quando se tem uma deficiência menos severa. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as medidas específicas de apoio, independentemente de ser no desporto ou não, devem ser promovidas para deficiências mais severas, sem prejuízo das outras, mas pelo menos ter em conta as deficiências mais severas. Nós sabemos que é preciso mais investimento para as deficiências mais severas, ou seja, eu para fazer uma maratona preciso de 2 dias pelo menos. Depois a maratona, estamos a falar de um quadro de participação no mínimo de 4 meses de cerca de 1.500 km. Portanto, ou com bidiários ou sem bidiários, mas eu tenho que cumprir este programa. E mesmo assim as coisas podem correr mal. Mas, e para isto eu tenho que ter 2 guias, no mínimo, para fazer os treinos específicos e os treinos longos, mais os outros guias e depois mais o pessoal de apoio, que era aqueles que fazem os abastecimentos, portanto, toda a logística. Isto, se para um atleta dito normal já é complexo, imaginem para um atleta com uma deficiência, com um nível de dependência, que é o meu caso, ou de cegueira total, ou quase cegueira total. Portanto, é preciso ter em conta todas estas especificidades. E depois, por outro lado, eu chegar lá. Portanto, a minha preocupação grande é como é que nós vamos incutir desde as crianças a prática desportiva, dar o direito às crianças com deficiência de brincarem, saltarem. Nós falamos muito de qualquer outra criança que brinca e salta, coitadinhos, e agora não fazem, porque quando era no tempo faziam, brincavam na rua. E as crianças com deficiência? Onde é que está a voz delas? Nós também queremos brincar e correr, não é? Eu sentia isto na primária, eu ia correr atrás deles, eu saltava o elástico, eu saltava a corda, não via muito mais. Tive sempre a sorte de ver alguém que ficava comigo. Mesmo depois nas aulas de educação física, havia sempre algum aluno que fazia as aulas comigo ou corria. Mas é preciso incutir este gosto e não é mais tarde, aos 20 anos. Se eu tive toda a vida sentada num sofá, ou quando muito fiz uma natação porque o médico me mandou para a natação e ainda tinha medo, não é depois que nós conseguimos incutir esta prática desportiva. Isto tem que ser, se isto se fala para qualquer pessoa, para uma pessoa com deficiência tem os medos associados. E é um pouco isto o meu papel, digamos assim. Sim. Então, que conselho daria a jovens atletas com deficiência que estão a começar agora a sua jornada? Usufruam. Não desistam. Nem pensem em resultados. Usufruam. Passam porque
é bom para a autoestima, é bom para a inclusão social e é estruturante para toda a vida. Torna as pessoas mais sociáveis, menos medrosas e mais confiantes. Eu acho que isto, mais uma vez, se aplica a todas as pessoas e uma pessoa com uma deficiência não é diferente. É apenas uma pessoa que tem mais uma característica. Exato, é isso mesmo. Odete, olhando para o futuro, tanto na sua carreira desportiva como fora dela, quais são os seus planos e objetivos? Bom, correr até que as pernas me deixem, como eu costumo dizer. E enquanto tiver companhia, mais devagar, mais depressa, poder sempre participar. E depois, futuramente, poderá passar por cargos em associações ligadas ao desporto. Poderei pensar nisto de uma forma mais séria, mas não quero deixar esta perspectiva de lado. Tudo está em aberto, agora tenho que me centrar no meu trabalho, no Instituto Nacional para a Reabilitação, no qual trabalho há 10 anos e que sempre me deram a possibilidade de conciliar a minha carreira desportiva com o meu trabalho, que não é fácil, sobretudo nos últimos, quando comecei a treinar para a maratona, porque como eu sou uma técnica superior e ocupo um posto de trabalho, e se eu não fizer o meu trabalho, alguém tem que o fazer. Portanto, resta-me agradecer e, pelo menos, dedicar-me um pouco à minha carreira profissional. Eu licenciei-me, tinha 23 anos e fui para o estágio de advocacia e, independentemente da carreira, eu sempre tentei levar também a carreira profissional para a frente, porque sabia que o atletismo ia acabar e tinha um compromisso com os meus pais, sobretudo com o meu pai, que era entrar para ter um ordenado, poder ser independente de toda a família e com o qual eu sou desde os 18 anos, e isso para mim era ponto assente, era, digamos, a ambição maior da minha vida. Exato. E de certeza que estão muito orgulhosos de si, aliás, como todos nós estamos. Obrigada. De termos a Odete connosco e vamos acompanhar a sua carreira passo a passo. Obrigada. Foi um privilégio enorme ter Maria Odete Fiuza connosco neste episódio. A sua história é uma verdadeira inspiração para todas e para todos, mostrando que com determinação e paixão é possível quebrar barreiras e superar desafios. Obrigada, Odete, por partilhar a sua experiência e visão connosco. Estamos ansiosas e ansiosos por acompanhar os seus próximos passos dentro e fora de pistas. Quanto às nossas e nossos ouvintes, resta-me despedir-me até o próximo episódio de Igualdade em Foco, a 24 de setembro.